vocês? Eu espero que sim. Então, nossa matéria de hoje é ciências e vamos falar sobre a intensidade luminosa e seus problemas. Então, já estudamos sobre luz e materiais, né? Já estudamos sobre fontes luminosas, que são artificiais e naturais. E agora vamos estudar sobre a intensidade luminosa e seus problemas. Para ficarmos ainda mais por dentro do assunto, vamos pegar o livro de vocês lá na parte de ciências, na página 28, para acompanhar a leitura atenciosamente. E todas as partes que estiverem grifadas aqui no meu livro, vocês devem grifar no de vocês também, ok? Então, vem comigo. A intensidade luminosa e seus problemas. Nesta aula, estudaremos os problemas que a intensidade luminosa pode causar, independentemente da origem das fontes, sendo elas naturais ou artificiais. O excesso de luz pode provocar alguns danos à saúde dos seres humanos. A luz solar e os seres humanos. Todos nós sabemos a importância da luz solar. Ela nos auxilia com uma iluminação durante o dia e é essencial para a fotossíntese, contribui para manter a temperatura do planeta, entre outras importâncias. Por mais que existam tantos benefícios, a luz do sol também pode nos causar alguns problemas. O sol emite raios ultravioletas e o contato deste em excesso com a pele humana pode provocar sérias doenças, inclusive o câncer de pele. Fatores importantes na exposição ao sol. A quantidade de luz que incide sobre a pele depende de vários fatores que podem ocorrer no nosso dia a dia. Em certas situações, esses fatores podem aumentar drasticamente o contato da pele com os raios solares. Os raios solares incidem com a maior intensidade durante os horários das 10 horas até as 14 horas. Isto acontece devido à menor inclinação do Sol em relação ao planeta Terra. Por isso, os raios percorrem menor distância e chegam à superfície do planeta com maior intensidade. Pessoas que trabalham em áreas externas, sem cobertura, recebem uma quantidade superior de raios solares. Por estarem em maior exposição, têm mais risco de apresentarem problemas de pele. As nuvens podem ajudar a diminuir a quantidade dos raios solares incidentes no planeta Terra. Porém, dias ensolarados com o céu limpo apresentam uma menor quantidade de nuvens. Com isso, a superfície da Terra tem uma exposição aos raios solares, o que aumenta os riscos para os seres humanos. Superfícies claras contribuem para refletir a luz incidente. A areia, a neve, paredes brancas, o vidro, entre outros, são superfícies que podem contribuir para queimaduras através da reflexão dos raios solares. Exposição excessiva à luz solar afeta tanto pessoas de pele branca como pessoas de pele escura. Porém, pessoas com a pele clara possuem menor quantidade de um pigmento chamado melanina na pele. Esse fator aumenta os riscos. Dessa maneira, segure-se ao uso de chapéu, boné, protetor solar e óculos escuros, como forma de proteção ao excesso de sol. Possibilidade de desidratação. Além dos efeitos causados pelos raios ultravioletas, o excesso de exposição ao sol pode ocasionar um grande problema, a desidratação. Em um dia de sol excessivo, o aconselhável é uma boa ingestão de líquido, principalmente a água. A exposição ao calor promove um aumento de suor e a perda de água no corpo pelo suor. Devido a essa característica, existe uma necessidade de reposição deste líquido para que não ocorra a desidratação, principalmente em estágios mais graves. A luz artificial e a poluição visual. Há poucos anos, outros tipos de poluição foram identificados. A poluição sonora, causada pelo excesso do som indesejável, como explosivos, motores, entre outros. E ainda a poluição visual. Esta última será abordada nesta aula. Vale destacar que a poluição visual corresponde ao excesso de anúncios e outras informações que impedem a visualização de partes naturais de um ambiente.
Por exemplo, letreiros luminosos ou outdoor, colocados na frente de árvores ou que impeçam que vejamos parques ou outros ambientes naturais. Os letreiros luminosos são utilizados como forma de chamar o máximo de atenção possível de consumidores e acabam transformando o ambiente de maneira radical. Perceba na imagem anterior que o excesso de informação luminosa, além de causar uma confusão de informações, também pode impedir a visualização dos ambientes naturais. Outras questões importantes dos letreiros luminosos são as substâncias usadas na fabricação deles, que podem causar problemas visuais e muitos causar acidentes de trânsito, pois provocam a distração aos motoristas. Devemos reconhecer que, atualmente, as informações comerciais atraem clientes, mas os comerciantes devem se atentar ao excesso praticado. Já estudamos, a luz solar é uma fonte natural que tem suma importância para a nossa vida, não é mesmo? Através da luz solar, conseguimos ter a luz da lua e durante o dia não gastamos tanta fonte artificial, né, quanto gastamos durante a noite, porque a lua, vocês lembram, ela não tem luz própria. É o reflexo do sol, ela é refletida pelo sol. Parece que ela tem luz própria, mas não tem. Vocês lembram disso, né? Então, a luz solar ela tem suma importância na nossa vida para fazer a fotossíntese. O nosso corpo mesmo, ele precisa da vitamina que os raios solares nos traz. Tem a nossa temperatura do nosso planeta Terra, não é mesmo? Só que a luz do sol tem uma coisinha que se chama ultravioleta, que em excesso ela pode trazer graves problemas para nossa saúde. Lembra? Eu conversei com vocês já que tudo em excesso traz problemas para a gente. Então, a luz ultravioleta, ela traz sérios problemas para a nossa saúde quando em excesso. Então, das 10 horas da manhã até as 2 da tarde, o sol ele pode trazer problemas seríssimos à nossa saúde. Agora, aquele solzinho da manhã, o solzinho matinal, ele é recomendável porque não tem tanta intensidade de luz ultravioleta quanto tem a partir das 10 horas. Pessoas que trabalham o dia todo expostos ao sol, né? Essas pessoas cujo trabalho ele tem que ser exposto ao sol, essas pessoas elas devem ter muito zelo à sua saúde. Usar protetor solar, um chapéu, um boné, algo que tampe seu rosto, uma roupa mais coberta, né, com que não deixe a luz ultravioleta, né, chegar a ter contato com a sua pele, porque se tiver em excesso pode causar câncer de pele, e isso é algo muito perigoso. Nuvens, elas podem ajudar muito, né, quando o tempo está ensolarado. Quando tem nuvens, ela diminui um pouco da luz solar. Por exemplo, o sol tá aqui, a nuvem tá aqui, ela impede que passe muito, né, a intensidade de raios solares. Então passa menos do que passaria sem nuvem. Porém, depende muito do céu, né? Quando o céu tem nuvens, ok. Agora, quando o céu não tem nuvem nenhuma, aí está o problema de tudo. Devemos nos precaver, nos cuidar. Às vezes ficam zoando, né, brincando com os velhinhos que ficam usando guarda-sol na rua com o sol, mas eles estão se protegendo dos raios ultravioletas que podem trazer doenças gravíssimas como câncer de pele para a saúde deles. Pessoal, nós que temos a pele mais clarinha, temos mais risco de ter insolação, câncer de pele, porque falta na nossa pele a tal da melanina que todas nós meninas gostamos muito, né? Então, as pessoas mais escurinhas, com a pele mais escura, quanto mais escura for sua pele, menos risco você tem. Porém, quanto mais branca também, não só a gente, né, mas uma superfície, por exemplo, essa parede, quanto mais branca, mais chances de contribuir com queimaduras através da luz do sol.
Então, pessoal, devemos nos precaver sempre, nos cuidar muito, usando o protetor solar. Você quer uma melanina, quer ficar um pouquinho mais morena, né? Ir à praia. Lembrem-se, a areia, ela é clara. Então, a luz do sol, quando incide, quando bate na areia, ela pode trazer queimadura para vocês. Então, é importante que vocês sempre passem um protetor solar, porque mesmo com o protetor solar, você consegue uma corzinha, a tal da melanina, né? Você fica um pouquinho mais escura. Porém, o protetor solar, ele não te impede de ficar moreninha. Ele te impede de ter várias e várias doenças causadas pela luz do sol, pela luz ultravioleta que é emitida pelo sol. Vamos falar sobre a desidratação, que é um assunto também de suma importância. Gente, é muito importante que sempre estejamos hidratados, ainda mais quando expostos à luz do sol, porque quando expostos à luz do sol, ou então quando estamos praticando algum exercício, o que acontece? Suamos, não é mesmo? Esse suor é a água que o nosso corpo libera. Mas conforme você vai liberando água, sabemos que o nosso corpo, ele é 70% consumido por água. Então, conforme a gente vai liberando, precisamos repor essas águas também que são liberadas através do suor, né? Dos poros que tem, esses buraquinhos que tem pequenininho na nossa pele. Então, precisamos repor. É importante que sempre tenhamos uma garrafinha de água do nosso lado, não é mesmo? Ou então, se tiver um bebedouro próximo, ir lá beber água, ou se tiver uma garrafinha de bebedouro, comprar água, mas sempre repor o líquido que vocês estão liberando através do suor. Agora vamos falar sobre a poluição visual e sonora. Mas sonora, já sabemos que é a poluição sonora porque já estudamos isso em aulas anteriores, né? Que são os sons muito altos que incomodam a nossa audição. A poluição visual, como o nome já diz, visual, visão, não é mesmo? É onde, por exemplo, aí no livro de vocês tem uma imagem, né, de uma cidade que tem vários outdoor. Isso trata-se de poluição visual, porque existem substâncias usadas na fabricação desses letreiros, né, desses outdoor, que podem causar graves problemas de vista em todos nós. E também, por exemplo, se tiver um carro passando ali e ele vê um monte de letreiro, um monte de outdoor, vai desviar a atenção dele, não vai ter mais atenção total ao trânsito. Também trazendo problemas, não só para ele, mas para as outras pessoas, porque pode causar um acidente gravíssimo de trânsito. Pessoal, já que entendemos sobre o assunto, vamos lá para os exercícios. No número 1 está escrito o seguinte: circule o retângulo que representa a causa da desidratação. Então, o que representa a causa da desidratação? O excesso da luz solar ou as placas luminosas. Vocês vão circular o retângulo correto, que apresenta a causa da desidratação, né? Quando liberamos o suor e não repomos a água que precisa ser reposta, né? Então, número 2. Observe a imagem a seguir. É uma menina, né, que está na praia com bastante suor, ela tá com a mão na cabeça, parece que está passando mal. Está escrito o seguinte embaixo: o uso de roupas leves e claras também são excelentes opções em um dia de calor. Além disso, quais medidas as pessoas podem tomar para evitar o desconforto em um dia de calor? Então, ela, se vocês repararem, ela tá sentindo falta de quê? Ela tá exposta ao sol, né? E quais medidas que ela pode tomar? Passar o protetor solar, a água, né? Então, vocês vão escrever aí no número 2. No número 3, nesta aula, vimos alguns exemplos de como a intensidade luminosa, através do excesso de letreiros luminosos, está presente no cotidiano de pessoas ao redor do mundo. Pesquise 2 imagens de locais onde o excesso de intensidade luminosa se faz presente. Peça ajuda ao seu pai, o seu responsável, né? Sua mãe, seu responsável, buscando estas imagens em revistas e na internet. E não se esqueça de escolher imagens diferentes usadas em nossa aula. Então, usamos apenas uma, usamos essas daqui, né? Vocês vão pesquisar imagens como esta aqui, mas não pode ser essa, tem que ser diferente, né? Onde tem uma poluição visual, né, com bastantes outdoor, com bastantes letreiros luminosos que prejudicam a nossa visão e nossa saúde, ok? Número 4, marque a alternativa correta. A, o uso
apenas do óculos escuro e guarda-sol são suficientes para proteger a pele quando estão em contato com o sol. É correto? Eu só preciso colocar um óculos e um guarda-sol que eu vou estar tranquilinha, sem nenhuma queimadura, sem nenhum risco, exposta ao sol? B. A desidratação é causada por conta do aumento da ingestão de água. Então, se eu beber muita água, vai me causar a desidratação? C. Os letreiros luminosos em excesso são exemplos de poluição visual e podem causar danos à saúde. D. Apenas as fontes luminosas naturais podem causar danos à saúde. As fontes luminosas artificiais não podem causar nenhum tipo de prejuízo. Falamos sobre fontes luminosas hoje natural, né, que é o sol, e as artificiais, que são os letreiros, os outdoor. Falamos sobre sobre prevenção nas duas, né? Ou seja, está certo? E a quantidade de luz é intensa no período inicial do dia, das 8 da manhã até as 10 da manhã. A luz do dia, a matinal, não é mais para nossa saúde? 5. As fontes luminosas artificiais, como os letreiros luminosos, podem ser muito prejudiciais à saúde. Você concorda com essa afirmação? Explique. Então, isso aí é uma resposta pessoal, né? Eu já expliquei sobre as fontes luminosas artificiais, os problemas que ela pode trazer para a nossa saúde, né? Os problemas que ela pode trazer para o trânsito, né? E vocês vão me dizer se vocês concordam com isso e vão justificar a sua resposta. Se vocês concordam, vocês vão botar sim. Se vocês não concordam, vocês vão colocar não. Mas vocês vão justificar a sua resposta, sendo sim ou não, ok? Número 6. Qual a importância da água na exposição do sol? Então, quando eu estou exposta ao sol, eu preciso me hidratar, não é mesmo? Então, eu consumo a água, eu bebo a água, não é mesmo? Então, vocês vão escrever aí, vocês vão elaborar uma pequena resposta. Pode ser nem de 4 linhas, que tem 4 linhas aí, pode ser 2 ou uma, né? Mas tem que elaborar uma resposta show de bola, explicando por que a água é importante quando você está exposto ao sol, ok? Por hoje é só, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Não se esqueçam de mandar a fotinha no final do vídeo, porque vale como presença, é muito importante, tá bom? Então, um grande beijo, fiquem com Deus, tchau, tchau!